Chegamos ao final do terceiro trimestre dos estudos das lições bíblicas da Escola Dominical, terceiro trimestre de 2024. E agora, neste próximo domingo, dia 29 de setembro de 2024, vamos estudar a 13ª lição. Nesse trimestre, tivemos ensinamentos muito especiais para a nossa vida. Aprendemos não só a lidar com as pessoas, a conviver entre elas com harmonia, respeito uns para com os outros, como principalmente a confiança em Deus. O nosso Deus, que é o Deus da provisão, que é um Senhor sempre presente e que socorre os seus filhos. E você que se sente aí abandonado, precisando de um apoio, se sente fora e sem consolo, precisa realmente reconhecer que o nosso Deus é um Deus presente, um Deus da provisão, é um Deus que socorre o necessitado, é um Deus que ampara aquele que está sob sentença de morte e traz para a vida. Isso estudamos nesta lição, e o grande Deus, provedor, esteve conosco e aprendemos muito. Trabalhamos nesse trimestre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Foram lições importantes. E agora, na 13ª lição, temos mais um ensinamento que marca a nossa vida e é salutar, porque fala sobre a vida eterna. Se aqui Esther está trabalhando um fato histórico, traz para nós uma reflexão sobre uma mensagem que não é simplesmente um fato histórico, mas sim uma mensagem para a vida eterna. Esther, a portadora de boas novas. Em Esther capítulo 3, verso 12, havia um decreto assinado por Hamã, inimigo dos judeus, e divulgado nas 127 províncias, dizendo que num dia X todos deveriam ser destruídos. Isso foi assinado pela lei dos medos e persas, uma lei que não se podia revogar. Interessante que esse decreto de morte saiu no dia 13 do primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes. E não fazendo aqui simplesmente um paralelo sem conhecimento, mas um paralelo que nos traz realmente um ensino muito profundo. Porque no dia 23 do terceiro mês, ou seja, 70 dias depois, o decreto de vida foi assinado por Mardoqueu e Esther. Se Hamã, que assinou o decreto de morte, usou artimanhas mentirosas, falsas, para que esse decreto fosse validado pelo rei e assinado com seu selo, Mardoqueu e Esther usaram realmente a verdade, e a verdade nos liberta. Ele trouxe realmente um ensino para que nós pudéssemos compreender como Deus age a favor dos seus. Desde o primeiro dia do decreto de morte, o próprio rei não conseguiu dormir, e houve o manifestar e a ação de Deus sobre tudo que aconteceu, em que Mardoqueu foi honrado, Hamã foi enforcado, e agora o anel está posto na mão de Mardoqueu, e a autoridade da rainha sobressai, e eles podem agora assinar um decreto de vida, onde os judeus podem se defender. E a mensagem, as boas novas, tinha que ser divulgada nas 127 províncias. E aonde chegava agora esse segundo decreto, aqueles que choraram e tiveram tristeza porque receberam a primeira notícia, a notícia de morte, agora se alegram e festejam. Eles estão agora sobre uma nova palavra, a mensagem de vida. O primeiro decreto não foi revogado. A mensagem de morte continua vagando por aí. Isso nos ensina que precisamos receber a mensagem da salvação e crer nela, viver por ela, agir conforme está determinado nesta mensagem de boas novas. Isso faz um paralelo com o evangelho da nossa salvação. Se o decreto foi assinado no dia 13 do primeiro mês, como um decreto de morte, e no dia 23 do terceiro mês, como em Esther capítulo 8, verso 9, se registra o decreto da vida, 70 dias depois faz referência a 70 anos de cativeiro, porque os judeus haviam estado sobre o domínio da Babilônia. E apesar da liberdade que eles tiveram, ainda não tinham regressado todos à sua nação. E agora os inimigos estavam tentando tirar-lhes a vida. Mas o Deus que governa o mundo e que protege as famílias estava ali, guiando as suas vidas e dando vitória.
um decreto de vida foi assinado. Assim é com o evangelho da nossa salvação. Começou lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, quando o Senhor disse para não comer do fruto da ciência do bem e do mal, que o dia que comesse iam morrer. O homem desobedeceu. Romanos capítulo 3, verso 23, Paulo escreve: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas também lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, a promessa foi: da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente. O veneno de Satanás continua, mas a mensagem da salvação chegou. E este que veio para acabar ou desfazer com as obras do diabo, como está em 1 João 3, verso 8, Jesus Cristo, ele se manifestou. E João escreveu assim no capítulo 3, verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode ter vida, basta crer em Jesus. E essas boas novas de salvação que Esther foi portadora, nós somos portadores desta mensagem também. E o próprio Jesus disse para nós anunciarmos. Está registrado lá em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho, as boas novas, a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu espero que você creia. Eu espero que você receba Jesus e seja salvo, tenha vida. Porque a mensagem da vida está sendo anunciada. Festeje, tenha alegria, regozije pela provisão de Deus, que não te deixou condenado para sempre, mas te fez uma promessa de vida eterna. 1 João 2 e 25. E esta promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Receba, pois, a vida hoje. Receba Jesus Cristo. E Deus te abençoe.